Fala aí, pessoal, amanheceu um pouquinho chuvoso, 6h35 ainda da manhã de uma terça-feira. Maravilha. Vamos conversar um pouquinho comentando sobre o Civic híbrido em sua versão única, HEV. Ele tem uma das estratégias mais interessantes, se não for a mais interessante atual no mercado de funcionamento híbrido, né? E esse carro, infelizmente hoje no Brasil, ele somente por importação acabou ficando fora do radar de quem antes era usuário do Civic, tanto o G9 quanto o G10, que acabou ficando aí sem uma linha de sucessão, né? Ficou de fato difícil de colocar aí o Civic geração 11 na garagem. Embora seja um excelente carro, ele não tem hoje nem a aceitação por parte do público brasileiro, que acaba falando, é um Honda, é um Civic, pagar tanto isso, pagar 265 mil reais no Civic, pagar isso no Honda, né? E aí é um assunto bem complicado, porque envolve muitas questões aí e vale um vídeo só para falar especificamente disso. Mas não que o valor esteja compatível, né? Muito embora seja um excelente produto, carro no Brasil, que sempre foi um assunto delicado de se falar em preços, nunca, né, do carro mais barato que a gente tem aqui no Brasil, que já está aí por volta de 70 e poucos mil reais, até um carro mais completo, um carro de uma categoria superior. A gente sabe que carro, em via de regra, nunca foi algo barato, pelo menos na história recente do Brasil, nunca foi barato. E só tem piorado isso, depois da pandemia para cá a coisa só piorou também. Só que aí no Civic, no caso do Civic, como ele passa a ser uma importação e em versão única, ou seja, você tem um carro que antes tinha várias versões, era nacional, aí você tem uma nova geração que vem apenas na versão topo de linha e apenas por importação. Só esses dois fatores trazem uma barreira de acesso gigante para o carro, né? Então não é porque existe uma rejeição do mercado com um argumento questionável que a gente vai também deixar de falar que isso dificultou muito o acesso até de quem gosta e quem compraria o carro, mesmo que ele tivesse ligeiramente acima da sua categoria. O problema é que o Civic hoje ainda tem muitos admiradores que provavelmente eram antigos donos de Civic, que gostariam de continuar usando esse produto, até como eu já falei, pela estratégia, que já vou comentar sobre ela, de funcionamento, que é muito boa. Essas pessoas acabam simplesmente não tendo como viabilizar essa troca, porque eles estavam acostumados a, sei lá, de cada 2 anos, 3, 4 anos, sempre trocar de um Civic para outro. É muito comum isso acontecer entre usuários de Corolla e usuários de Civic. A pessoa gosta tanto do carro que fica apenas renovando ali a cada ciclo que ele tem, né? Um ciclo relativamente, às vezes, curto, outros um pouco mais longos. Então, no caso do Civic, ficou difícil, né? E aí a linha de sucessão foi migrar para outras plataformas, geralmente plataformas inferiores, que não são plataformas ruins, são plataformas boas também, é bom sempre reforçar isso, mas são plataformas inferiores, projetos mais baratos, que são bons carros, mas deveriam custar menos no mercado. Acabaram não conseguindo mais manter-se comprando aí o Civic na renovação dos seus carros. Considerado tudo isso, acaba que hoje o Civic ele fica como uma coisa simbólica na linha Honda. É mais raro você ver um Civic andando aqui pelas ruas de Recife do que um Porsche, por exemplo. Bem mais raro. Eu vejo com muito mais facilidade um Porsche circulando, passando aqui por mim, do que um Honda Civic geração 11. Uma cena inusitada para um carro que não deveria ser tão ultra nichado como se tornou, porque juntando todos esses fatores, ele não tem espaço no mercado. E outra coisa, e não é só porque a pessoa não possa, dentro do planejamento financeiro dela, fazer essa substituição, essa troca de carro para um Civic tão mais caro assim, mas também pesa na conta a revenda, né? Além de ser um carro muito caro de comprar, é um carro nichado para comprar e também nichado para vender. Como todo carro, né, de nicho, se você pegar a categoria acima do Civic, também você entra no nicho onde é mais específico. O público que compra carros específicos, eles mantêm essa especificidade quando ele também é seminovo. Então tem duas coisas aí: o Civic se tornou um carro de nicho,
E lembrando que ainda que seja uma tecnologia muito boa, ele é um carro híbrido. E o carro híbrido, tanto o híbrido quanto o elétrico, lógico que o elétrico mais do que o híbrido, tem dificuldades dentro do mercado de seminovos. Então tudo isso pesa. Você vê aí o Corolla híbrido, não é um carro fácil de vender. Se você dá uma pesquisada, o Corolla híbrido ele não é tão fácil de vender quanto o Corolla XEI, por exemplo, 2.0, ou até mesmo a versão topo de linha que seja com a motorização 2.0 apenas flex, sem sistema híbrido. Então tudo isso pesou na situação do Civic aqui no Brasil, tanto a dificuldade com a aceitação de híbridos no mercado de seminovos, o preço que faz com que a revenda desse carro seja muito difícil, porque você tem uma perda de capital gigantesca, e também, por último e não menos importante, a barreira de acesso, né? Um carro de 265 mil, muito embora a Honda, vez por outra, coloque algumas campanhas, alguns bônus para tentar facilitar esse acesso, ainda assim fica algo muito distante e as outras questões continuam existindo, como eu já mencionei. Outra coisa que a Honda tem tentado fazer lançou aí o ZR-V como sendo uma espécie de sucessão SUV do Civic. Só que quem acompanha a Honda há mais tempo sabe que a versão SUV do Civic na verdade seria o CR-V, sendo que esse produto também ficou muito mais caro ainda, né? É um carro que está em 300 e tantos mil reais. É uma máquina, é um excelente carro, não tenho o que falar desse carro. E para quem realmente tem disposição para pagar caro no SUV e não está importando com a marca, só pago isso em marca premium e tal, olha, é um SUV fenomenal, né? Mas cai no mesmo problema da barreira de acesso, do valor muito alto, e acabou sendo inviabilizado pela própria marca aqui no Brasil. O CR-V sempre foi importado, mas hoje ele é tão raro quanto o Civic, talvez até mais raro do que o Civic, muito embora eu já vi alguns aí pela rua desde o seu lançamento, né, que foi até mais recente do que o Civic. Mas eles colocaram o ZR-V, um SUV que, embora ele use essa mesma plataforma, ele vem mais enxuto. Por dentro ele tem ali um painel que lembra bastante o Civic, ele se inspira de fato no Civic, você percebe isso, mas não tem tanta coisa assim que se aproxime do Civic. Vai ter ali um motor, no caso aqui no Brasil, um motor aspirado, um motor a combustão 2.0. Muita gente até já reclama disso, porque está acostumado a ver o downsize. Nesse ponto particularmente eu vejo de forma positiva. E outro problema do ZR-V, muito embora a Honda tenha incentivado ali para que ele fique no lugar do Civic, já que tem sido muito grande a barreira para o Civic e o desinteresse pelos sedãs também vem crescendo, é que também, mesmo sendo o ZR-V um carro mais barato, ele não é mais barato o suficiente para conquistar o público. É um carro que não tem tanta inovação assim, divide opiniões. Tem pessoas aí que até acham um carro com visual um pouco antigo, foi lançado já com um design meio cansado. Existe esse comentário. E o preço é elevado, a Honda está com a linha inteira com preço muito elevado. E isso tudo tem sido algo que dificulta um pouco aí. O único carro que realmente tem conquistado o público, e esse sim é o que tem carregado aí as vendas da Honda nas costas, é o HR-V. Volto a dizer, o HR-V é um excelente carro, é um carro muito bacana, com bons equipamentos, uma boa construção, mas é um projeto inferior ao Civic, né? Lá no passado, a gente sabe que o HR-V foi responsável por tirar o Civic de linha, porque os clientes antigos de Civic passaram aos poucos a comprar o HR-V. E isso foi uma conta estranha, porque você tinha um projeto mais barato, que era vendido com um preço muito aproximado ali do Civic, uma similaridade de preço, e esse carro tirou o Civic de linha, porque o público, pela tendência do SUV, não se importou em baixar a plataforma, em descer de plataforma, descer de conjunto mecânico para um conjunto inferior, bom também, mas inferior na hierarquia, e acabou pagando ali em média o que já pagava por um projeto mais bem construído. Foi uma escolha do público e a Honda agradeceu por isso. Entenda bem o que eu estou dizendo, é um ótimo carro, mas acabou sendo posicionado em um lugar indevido na sua hierarquia, até injusto para o próprio carro. Carro interessante, na posição errada, em pior, eliminando do mercado um carro que era bem mais interessante em termos de projeto. Mas ok, seguindo o rumo, vamos falar aqui do geração 11, um carro com tecnologia híbrida que, na minha opinião, parece aí ser talvez a melhor tecnologia atual no mercado, porque ele tem dois motores elétricos
um motor a combustão 2.0, 143 cavalos, motor elétrico de propulsão 184 cavalos de potência. Esse carro tem mais de 90% da sua propulsão elétrica, porque o motor a combustão, ele vai, na maior parte do tempo, ao invés de funcionar como um propulsor, ele vai funcionar como gerador de energia para as baterias do carro. E aí sim, o motor elétrico na cidade, no seu tráfego urbano, no dia a dia, é quem vai tracionar o carro. E aí você tem um ganho muito grande, porque você tem um torque instantâneo, uma potência imediata e característica do motor elétrico, e um excelente rendimento de consumo de combustível. Quando é que o motor a combustão ele entra em funcionamento? Quando você estiver geralmente aí em estradas, mantendo velocidade constante, quando a central identifica que você não está exigindo muito do conjunto mecânico do carro, ele aciona o motor a combustão, porque ele sabe que ali a combustão consegue trabalhar em máxima eficiência, gerando o menor consumo de combustível para o carro. São dois motores elétricos, um serve para propulsão e outro serve para recarregar as baterias do sistema híbrido. Olha, uma estratégia de fato muito inteligente. O carro, você hoje tem uma experiência no Civic G11 de um carro elétrico, porque você tem quase 100% aí do funcionamento dele elétrico, com todo o benefício do torque, da resposta imediata, enfim, de uma entrega de potência muito legal, com a facilidade e a conveniência de simplesmente parar no posto de combustível e colocar a gasolina. É um motor 2.0 aspirado de injeção direta, duplo comando do cabeçote, tudo certinho, nada demais, nada complicado, do jeito que tem que ser aqui no Brasil. Injeção direta, gasolina, somente gasolina, tá? Para evitar dor de cabeça, para não ter aperreio. E é esse o carro que infelizmente acabou sendo inviabilizado por conta do seu valor, mas tá aí. Para quem ainda for aficionado pelo Civic e quiser passar por todas essas barreiras, quiser e puder passar por todas essas barreiras e custear a compra de um Civic que está lá, disponível, talvez aí, parece que já tem até a pronta entrega aí, por seus 265 mil reais. Tem Civic, mas não tem, né? É praticamente isso. Será que a Honda uma hora vai acabar trazendo de volta o Civic? É difícil, né? Uma vez que os sedãs estão sendo cada vez mais inviabilizados no nosso mercado, fica difícil acreditar que ele vai voltar. Mas essa é a realidade. Se você quiser continuar trocando essa ideia aqui comigo, nos papos de trajeto e outros conteúdos que aparecem por aqui no canal, aí você se inscreve, está convidado a se inscrever e ativar as notificações, porque quando chegar o vídeo, você é notificado. Outra coisa, se gostou do nosso assunto aqui e quiser que a gente converse mais sobre coisas do tipo, deixa aí aquele joinha, aquele like aqui no botão, para a gente poder ter esse feedback, porque ali eu vou monitorando, tá bom? Valeu pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!